Beleza, vamos voltar pra física aqui, porque impulso e quantidade de movimento é uma ferramenta, um operador muito forte, uma ferramenta muito forte, muito poderosa, que você vai usar para resolver muitas questões de mecânica e um auxiliador para resolver outras questões da mecânica, não só para vestibulares militares, mas para vários vestibulares e vários tipos de questão também. Eu vou contar uma história engraçada aqui, que não é engraçada, mas ainda assim é uma história. Isaac Newton estava lá, de boa, na lagoa, e ele viu assim um carro. Sim, na época dele tinha carros. Se você não sabia agora, tá sabendo, né? Tinha BMW. Não tem, tá, gente? Isso aqui é só um exemplo. Se você acreditou aí, não era pra ter acreditado, não. E um carro, sei lá, 20 por hora. 20 não, vou botar 15 km por hora. 15 km por hora. O Newton pensou assim, caramba, velho. Mano, se eu entrar na frente desse carro, eu vou me dar muito mal. Sei lá, eu vou ficar seriamente machucado aí. Posso até morrer. Se eu bater a cabeça, alguma coisa assim. Aí ele pensou uma bike. Eita, como é que desenha uma bike? Acho que é assim, né? Whatever, dá pra ver que é uma bike. Desenhar uma bike a 15 por hora também. Eu vou me ferrar, mas vou me ferrar menos. Talvez eu quebre um osso no máximo ou algo assim. Não vai acontecer nada de tão ruim como se fosse um carro. Se fosse uma pessoa correndo a 15 por hora, nossa, ainda bem que eu não quero fazer belas artes, né? Quero ser engenheiro. 15 km por hora. Você ia doer um bocadinho, ia machucar. Mas não ia acontecer nada demais. Uma pessoa correndo e você te esbarrando, ia doer talvez um pouco, mas enfim. Se fosse um cachorro a 15 por hora, ia doer bem menos. Praticamente não ia causar muito efeito se fosse um cachorro pequeno. Se fosse uma mosca a 15 por hora, ia ser só irritante. Não ia machucar nem nada. Ia só te irritar pra caralho. Enfim, aí Newton pensou assim, tá, tem alguma grandeza vetorial. Uma grandeza vetorial, que ele vai chamar de quê? Que é proporcional à massa, como a gente acabou de ver. E proporcional a mais uma coisa também. Vamos lá, se tu tem um carro vindo na sua direção a 50 km por hora. 50. E você tem um outro carro vindo na sua direção a 1 km por hora. Você queria ficar na frente de qual? Desse aqui ou desse aqui? Ora, se você tem amor à sua vida, você vai querer entrar nesse aqui. Na frente desse aqui, né? Se você tivesse que escolher um dos dois, óbvio. Então, Newton, baseado nesses carros aí da época dele, ele descobriu que também é proporcional ao vetor velocidade. Até porque você não pode ter uma grandeza escalar multiplicando uma grandeza escalar e dando um vetor. Isso não existe. Então tem que ter um vetor, pelo menos, para dar um outro vetor. E parabéns, nasceu o conceito de quantidade de movimento. Quantidade de movement. Ó, ficou quadradinho. Agora, e foi baseado nesse conceito aqui que Newton desenvolveu um outro conceito de força. Eu vou falar pra você e você vai acreditar que força é igual a variação da quantidade de movimento dividido por um ΔT. Aí tu vai todo espertalhão, se fala, caraca, esse cara está falando asneiras, ele está errado, ele é muito burro, porque eu aprendi na escola que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Ó, galera, pasmem, é a mesma coisa, E eu vou provar aqui, né, porque o que seria a ciência sem provas, né? Então a gente sabe que força é igual a massa vezes aceleração, isso é um fato, não tá errado. Mas vamos fazer aqui esse outro jeito aqui. Quantidade de movimento, como a gente viu, é massa vezes velocidade. Então a ΔQ vai ser massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial, dividido por um ΔT. Força vai ser igual, o massa entra em evidência, porque ele está comum aos dois termos, VF menos VI, vulgarmente conhecido como ΔV, dividido por um ΔT. Aí eu vou te perguntar assim, moleque, quem que é ΔV sobre ΔT? Tu vai falar, é aceleração. Então força é igual a massa vezes aceleração. É a mesma coisa. Mas foi daqui que veio o conceito de força. Que é a rapidez. Vamos lá. Força é a rapidez com que a quantidade de movimento se altera num sistema fechado. Esse é o conceito de força. Eu devia ter usado a borracha aqui em vez de ficar apertando Ctrl Z que nem um animal. Então, daqui que veio o conceito de força, que parece uma coisa bem intuitiva, mas de verdade não é. Agora a gente vai falar de impulso. Impulso
nada mais é do que força vezes um ΔT. É bem intuitivo você pensar um impulso em quanto tempo uma força que te empurrou ou te atrapalhou, né? Empurrar também pode se atrapalhar, não só ajudar. Uma força que atuou sobre você, por quanto tempo uma força atuou sobre você no sistema fechado. Agora, perceba que daqui vai ser uma parada bem na hora. Se tu mexer um pouco com as equações que eu acabei de fornecer, você vai achar que impulso é igual a variação da quantidade de movimento. Fechou. Tranquilidade. Suave na nave. Mano, é só você brincar um pouco com essas equações aqui. Você vai achar essa relação. Então, essas 4 equações, entre aspas 4, porque, né, enfim. Com essas 4 equações em mente, eu vou passar uma pergunta pra vocês. Você tem 2 bolinhas. Mesmo... Eu vou fazer uma piada aqui, deixa quieto. Você tem 2 bolinhas de massa M1 e M2 com velocidades V1 e V2 de mesma direção em sentidos opostos. Que no primeiro momento elas estão caminhando para um confronto inevitável de destruição. E no segundo momento ocorre um encontro de destruição e elas se colidem. E no terceiro momento, essa é a minha pergunta: o que vai acontecer? Qual vai ser a velocidade da bolinha de massa M1 e da bolinha de massa M2? E pra onde vão ser esses vetores? Eles vão estar no mesmo sentido, em sentidos opostos? Como é que vai ser? Pausa aí e pensa. Pensou? Se você deu uma resposta e acertou, parabéns. Você acabou de ganhar um prêmio Nobel em física. Porque com as informações que eu dei aqui, é impossível de saber o que vai acontecer. O que vai acontecer depende de quê? Do tipo de colisão. Tem 3 tipos de colisão. Vou botar aqui tipos de colisão. Qual é esse tipo de colisão? Cara, vai ter 3 tipos. Eu já falei que são 3? Acho que não. Enfim, são 3. 3 tipos de colisão. Vai ter a... Tá aqui. Perfeitamente elástica. Perfeitamente elástica. O que significa uma colisão perfeitamente elástica? Isso implica o coeficiente de restituição ser igual a 1. E o que é o coeficiente de restituição? Boa pergunta. Não falei ainda, devia ter dito. O coeficiente de restituição nada mais é do que a velocidade relativa de afastamento sobre a velocidade relativa em módulo, né? Ficou meio torto aqui. V real, velocidade relativa de afastamento, afaste, em módulo, sobre velocidade relativa de aproximação. Esse aqui seria, no caso, depois da colisão. Esse aqui seria antes da colisão. Tá. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o coeficiente de restituição quer dizer que basicamente os corpos vão se afastar um do outro. Então, um vem pra cá, o outro vem pra cá, e depois a colisão vai pra lá e o outro vai pra cá. Show de bola. Minha voz falhou, hardcore. Nossa, tá cheio de fórmulas aqui, né? Enfim. Perfeitamente elástica, quer dizer que o coeficiente de restituição é 1. Perfeitamente inelástica. Vamos usar um pouco a cabeça, né? Uma cachola. Deus nos deu aí um objeto esférico, meio oval, assim, entre os nossos ombros, que eu chamo de cérebro, e que eu devia usar de vez em quando, né? Então tá aqui. Perfeitamente inelástica. Significa que o coeficiente de restituição é 0. Ora, isso aqui eu costumo chamar, eu não, né? Um professor que eu tive de física muito bom, Léo Gomes, sensacional, um dos melhores professores de física que eu já pisou nessa terra. Ele costuma chamar isso aqui de choque sexy. Por que de choque sexy? Porque é quando os corpos saem grudadinhos. Um agarradinho no outro. E aí, que coisa bonitinha. Eles colidem, pá! E eles vão juntos. E ficam juntos até a física separar eles de novo. Bacana. E você tem o coisa ruim, que é a colisão parcialmente elástica ou inelástica, em que o coeficiente de restituição vai ser maior que 0 e menor que 1. Eita, esqueci do símbolo, né?
Esse aqui é o que dá mais trabalho de fazer. E tu vai torcer pra isso cair no vestibular. Por quê? Porque ninguém vai saber fazer e você vai... E vai ser... Tu vai ficar à frente dos outros, tá? Concorrência. Bacana. Então, nesse caso aqui, nesse problema que eu passei no começo aqui, se as bolinhas se separam perfeitamente, assim... se eu falar que é uma colisão perfeitamente elástica, as bolinhas vão se separar do jeito que tá aqui mesmo. Tá? E vai ser... E as velocidades vão depender, claro, da quantidade de movimento. Porque nesse caso aqui, a quantidade de movimento se conserva. Então a quantidade de movimento final é igual a inicial. Vai fazer aqui QF é igual a QI. Aí você calcula M1, V1, mais M2, V2 é igual a M1, V alguma coisa, mais M2, V alguma coisa. Aí você calcula aqui e seja feliz. Bacana? Show. E uma coisa extremamente importante. Se tu tem uma bolinha que, sei lá, aqui tem uma superfície. Na real, superfície é uma coisa meio bizarra pra quantidade de movimento. Tem uma superfície aqui. Ih, caramba. Tem uma superfície aqui. E a sua bolinha, ela vem com um ângulo de 30 graus aqui. Duas coisas, né? Ela vem com um ângulo de 30 graus aqui. E minha pergunta é, com quantos graus ela sai aqui? Pergunta difícil. Vai pensando. Essa mesma bolinha aqui, ela vai sair com quantos graus? A resposta vai ser 30 graus. Alright. Bacana. Bom, se tu perceber, o vetor velocidade vai estar seguindo essa trajetória zoada aqui. Certo? E você pode decompor o vetor velocidade, ou quantidade de movimento também serve, em dois, porque a quantidade de movimento e o vetor velocidade eles sempre apontam para a mesma direção, mesmo sentido, eles estão paralelos entre si. Então, na real, vou até colocar um que aqui para ficar mais a ver com a aula de hoje. Tu pode decompor o vetor quantidade de movimento. Eu quero que você perceba uma coisa. Que o vetor quantidade de movimento na horizontal, ele é o mesmo, ele não muda. Então olha só, quando você tem uma bola que quica numa parede e faz um ângulo whatever aqui, você vai ter que a quantidade de movimento QY QX antes, QX de antes é igual a QX depois. Então tu pode calcular isso aqui olhando só pro vetor quantidade de movimento na vertical e vai dar a mesma coisa. Outra coisa importante é que esses cálculos aqui de quantidade de movimento são feitas geometricamente. Você tem que fazer vetor e não fazer eles de modo aritmético. Porque olha só, isso tem um Q que vale 5 kg vezes metro por segundo. E um Q que vale... que vale 4. Vou pegar um caso tranquilo, todo mundo conhece. Um 4 aqui em cima e um 3. Deixa eu ver quanto tempo de aula. 3 metade boa. 4. 3 kg vezes metro por segundo. E você quer somar eles, depende do ângulo entre eles. Se o ângulo entre eles for de 180 graus, né, tiver um ângulo de 180 aqui, parabéns, soma aritmética. Se tiver um ângulo de 90 entre eles, por exemplo, Pitágoras. Tá, então, quantidade de movimento, muito cuidado, muito cuidado, porque são somas vetoriais, somas geométricas e não são somas aritméticas. Vamos para o próximo detalhe, o próximo. Você tem uma parede, assim, 90 graus, pá, porque aqui a gente trabalha com precisão, engenharia de primeira. Você tem uma bolinha, sei lá, de basquete aqui. E ela acerta a parede com, sei lá, 5 metros por segundo. Aí ela quica, né? Ela vai aqui 5 e ela volta aqui com 5 metros por segundo. Tu pode falar que a variação da quantidade de movimento foi igual a 0? Pode, porque olha só. Ela veio com 5 e voltou com 5 e a massa não mudou, tu vai fazer o seguinte. MI, VI é menos... Vamos fazer o final primeiro. MF, VF menos MI, VI
é igual a zero? Tu pode falar isso. Olha só, a massa era m, velocidade era 5. Massa continua m e velocidade continua 5. Então é zero, certo? Não. Não, 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 não. Muito cuidado, muito cuidado. O que eu falei? Vetor. Aqui o vetor é mais 5 metros por segundo. Ou menos, né? Se você quiser adotar como menos. E quando ela volta com menos 5 metros por segundo. Então o delta aqui não é zero. Show. Muito cuidado com as paredes, mano. As paredes são perigosas. Elas vão te induzir ao erro. Não pode acontecer isso na prova difícil aí, como o vestibular militar. Deixa eu pensar aqui se tem mais. Ah, tá. Se uma bomba explodir, a quantidade de movimento se conserva. Só decora isso. A quantidade de movimento vai se conservar. Pelo menos tinha uma questão na FUVEST que eu fiz, que eu tinha uma bomba que explodia em um pedaço de 2m de massa e um aqui de 3m. E esse aqui tinha uma velocidade, sei lá, 30 km por hora e aqui era 20 km por hora. Ele não falava esse aqui, ele só falava esse aqui. E a gente tinha que saber isso aqui porque a quantidade de movimento se conservava. Eu até hoje não entendi porquê, mas se conserva. Então... deixa eu ver se tem mais. Cara, basicamente isso. Eu não vou ficar me estendendo muito aqui. Até porque eu posso fazer questões em outro momento. E eu vou continuar isso aqui. Eu vou chamar isso aqui de parte 1. Porque na parte 2 eu vou ensinar como calcular centro de massa. Então na parte 2 eu vou te mostrar calcular praticamente qualquer centro de massa que jogar na tua FUS. Tu vai conseguir calcular. Para outros vestibulares isso não é importante. Aliás, isso aqui, para vestibulares não militares, não é tão importante assim. Mas o ITA pode cobrar isso aqui. Mesmo não sendo importante para os outros. Porque eles não têm a pachorra de cobrar isso aqui no... sei lá, no vestibular normal. Não tem. Então basicamente é isso. Deixa eu só ver se não tô esquecendo de nada. Não, eu vou dar um exemplo aqui na vida real de conservação de quantidade de movimento. Tem, antes de terminar a aula, né? Vamos supor que você tem um canhão aqui, pra ficar bem claro esse conceito. Um canhão. Certo? E tem um mata aqui, whatever. E nesse canhão, você tem uma bolinha. E você dispara a bolinha. Certo? Eu posso dizer que o canhão ele tá na posição S0. O que vai acontecer com esse canhão? E a bolinha tem velocidade V0. E o canhão está inicialmente parado, tá? V0, VC inicial igual a 0. Depois que você soltar, explodir, estourar esse projétil, o que vai acontecer? O canhão vai para trás. E o projétil claramente vai para frente. Por que isso? Conservação da quantidade de movimento, gente. Canhão empurra a bolinha para frente, a bolinha empurra o canhão para trás. Considerando que aqui não tem atrito, né? Porque se tiver atrito, muito provavelmente o canhão não vai se mexer porque o canhão é muito pesado e o peso nesse caso vai ser normal. Então, quantidade de movimento. O cara pode falar, a bolinha, sei lá, tem 3 quilos. Não, vamos falar assim, a bolinha sai com 6 metros por segundo. O canhão tem 50 quilos. E ele anda pra trás com, sei lá, 1 metro por segundo. Calcule a massa da bolinha. Tu vai fazer a quantidade de movimento inicial é igual a quantidade de movimento final. Como é que eu sei se esse é o caso? Porque não tem nenhuma força externa agindo sobre o sistema. É só o canhão e a bolinha mesmo. Então a quantidade inicial de movimento é o quê? É 0. Porque tá todo mundo parado. 0 é igual a massa do canhão, que vai 50, vezes a velocidade do canhão, que é 1. Mais a da bolinha, certo? Errado, porque a bolinha tá em sentido oposto do canhão. Então o vetor velocidade, ele é negativo. Então a quantidade de movimento vai ser negativa. Menos 6, que é a velocidade, vezes um peso que eu vou chamar de x. Aí tu passa pro outro lado, né? 6x igual a 50. X é igual a 25 sobre 3, né? E como a gente quer ser engenheiro, a gente já vai arredondar como bom engenheiro. Vai dar aproximadamente 8,3. 3. 3. Um 3 de novo. Eu vou botar mais um 3 aqui. E mais um. Tá cheio de palhaçada que eu já tô morrendo de sono. Que horas são? Nem sei, mano. 11h15 eu tô gravando essa porcaria. Cara, é isso. Isso aqui é mais uma revisãozinha pra mim. Mas se te ajudou. Nem sei como isso pode ter te ajudado. Eu achei essa aula bem mais ou menos. Mas é isso, tô cansado. E eu estudei isso hoje. E a próxima aula vai ter como calcular centro de massa. Essa sim é aula importante. Porque isso aqui é bem básico. O que eu dei hoje é bem básico. Então a próxima aula, calcular centro de massa é bem mais importante que isso aqui. Então até mais.